Ageu capítulo 2, hoje nós encerraremos esta série de exposição que teve como título Avivamento e Serviço. Nós caminhamos no mês de janeiro e agora este primeiro domingo de fevereiro, vendo o conteúdo desta profecia. O livro do profeta Ageu foi escrito no ano 520, foi o momento em que o Senhor trouxe esta revelação ao seu povo. Estamos falando de um período pós o exílio babilônico. O povo retorna da Babilônia no ano 538, começa a reconstrução do templo no ano 536. No entanto, esta obra de reconstrução da casa do Senhor é interrompida. Um decreto vindo da Pérsia proíbe que essa obra avance. Por 16 anos, então, as obras ficaram paradas e o povo foi indiferente à realidade de ter ou não o templo, o lugar da adoração, o lugar do serviço de culto, de relacionamento com o Senhor nosso Deus. Passado, então, esses 16 anos de indiferença com as coisas de Deus, Deus vai chamar a atenção desse povo. Como assim? Tanto tempo longe de mim, tanto tempo sem relacionar-se comigo, tanto tempo de frieza, sem comunhão, e para vocês isso não importa, isso não dói, não causa em vocês nenhum tipo de sentimento para ir, voltar e retomar as obras. O Senhor chama a atenção do povo no capítulo 1, na primeira mensagem a este povo. O próprio Deus faz despertar o coração desse povo para o trabalho, e este povo se põe a reconstruir o templo. No capítulo 2, uma segunda mensagem é dada, e esta mensagem vem para animar o povo. Aqueles que olharam então ao seu redor e viram apenas ruínas, não tinham recursos para a construção de um templo digno ao tamanho e grandeza do seu Deus, se viram em alguma medida desanimados com esta obra. E o Senhor se apresenta como sendo Ele, o Senhor dos exércitos, o Deus da aliança, o Senhor que consola, e aquele que era dono de todo o ouro, de toda a prata. E o povo, mais uma vez, recobrou o ânimo e continuou a obra e continuou a trabalhar. No entanto, Deus não estava interessado apenas em paredes bonitas. O que Deus desejava era que os corações e a vida daqueles que estavam a trabalhar fossem também corações de verdadeiros adoradores, de pessoas que estavam dispostas a ter beleza, não apenas na parede, não apenas no rito, mas também em seu comportamento. E por isso desafia o povo na terceira mensagem, na terceira profecia deste livro, que foi o texto que nós vimos na semana passada. O Senhor nos chamando, nos desafiando a viver em santidade. Por fim, chegamos à quarta e última profecia deste livro, e eu quero ler com você o capítulo 2, a partir do verso 20. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Oremos mais uma vez. Senhor, diante da tua palavra nós pedimos, encha os nossos corações neste momento. Enche o coração dos meus irmãos, ó Deus, para que eles compreendam aquilo que está na sua santa palavra, que eles possam ser animados pela verdade do texto, que o Senhor traga avivamento aos nossos corações nesta noite, por meio da tua Escritura, em nome de Jesus. Enche o meu coração, ó Deus, para que eu seja um comunicador desta palavra de forma fiel, sem atrapalhar a comunicação do Senhor com a tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Imagine alguém que nasceu para ser rei, que em toda a sua infância ouviu histórias do seu povo, e ouviu falar em especial de um grande rei, que a tudo conquistou e tudo dominou, e tem como este grande rei
o seu antepassado. Este ouviu acerca das grandezas do seu povo. Este menino, que nasceu para ser rei, conheceu então as grandes histórias de conquista do seu povo. E ele sabe que é um direito dele, dando continuidade à dinastia dos seus, o direito de ocupar lugar e espaço no trono e governar a sua nação. No entanto, pense que este menino cresceu, chegou à vida adulta, sem, contudo, conseguir assentar no trono, sem, contudo, conseguir governar. Este homem é Zorobabel, alguém que era da linhagem davídica, filho de Salatiel, alguém, então, que vinha da família de Davi e que, por direito, deveria ocupar o trono em Judá, mas agora uma situação em que a nação já não mais tinha direito a ter um rei. E o que levou a nação a esse estado foi o pecado. O pecado de Judá os levou ao cativeiro. E depois do cativeiro, Israel não teve mais um rei. Judá não teve mais um rei ocupando o trono, e essa é a situação de Zorobabel. Alguém que nasceu para reinar, mas que não tinha um trono, não tinha um palácio, não tinha autoridade, não tinha força que os reis tinham, não tinham recursos para cuidar do seu povo, mas ainda assim, quase como que em uma ironia, foi colocado pela Pérsia para cuidar da província de Israel, da província de Judá, de Jerusalém. É como se os persas, tentando manter boas relações com os povos conquistados, nomeasse para aquela província alguém da linhagem real, sem contudo dar a ele a autoridade de um rei, sem contudo dar a ele o reconhecimento e a grandeza de um rei. Zorobabel então tinha esta condição. Imagine a frustração deste homem. E é interessante ver que em todo o livro do profeta Ageu, as palavras de ânimo e desafio nunca foram apenas para o sacerdote Josué, o responsável pelo templo. Foram também sempre direcionadas a Zorobabel. E sempre o texto enfatiza o governador de Judá. Governador, colocado ali para cuidar do povo, sem contudo ser o rei, sem contudo ter as condições para tal. A última profecia vem de forma especial então para consolar este coração. Vem para mostrar em alguma medida que o Senhor não havia se esquecido do seu povo, que o Senhor não havia se esquecido da promessa que tinha feito para Davi, de que da casa de Davi viria aquele que governaria sobre tudo e sobre todos. E o sentimento agora de frustração não estava apenas no coração de Zorobabel, mas também no coração do restante do povo. Porque o Senhor havia prometido um grande reinado, havia prometido um grande rei, mas a condição do povo, mesmo depois do cativeiro babilônico, não era de um reino, de um trono, de um povo, de uma nação, mas de um amontoado de gente, que ainda respondia para a Pérsia, e que tinha um rei que não podia governar. Será então que Deus havia falhado em sua promessa? Será que o Senhor então havia deixado de lado o cuidado, o amor com o povo, no que diz respeito às questões políticas? Porque em alguma medida tudo estava se encaminhando para que as questões religiosas fossem resolvidas. Deus havia despertado o povo, o templo estava sendo reconstruído, mas e o governo? E os cuidados com o nosso povo e o nosso reconhecimento enquanto nação? Até quando, Senhor, estaremos subordinados a outros? A tristeza que está no coração de Zorobabel em relação a este governo também está no coração do povo. Mas Deus vem para consolar, tanto a Zorobabel como também a todo o povo. E o tema da nossa exposição, um rei motivado por outro. O Senhor vai motivar o coração de Zorobabel e o coração de todo o povo. E como se dará esta motivação? Diz o texto, então, no verso de número 22, depois da introdução feita nos versos 20 e 21, que eu já comentei, o verso 22 vai nos dizer: derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos e das nações, destruirei os carros e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Há uma promessa do Senhor aqui de que Ele tratará com os inimigos.
aquilo que em alguma medida afastava a condição de domínio novamente de Judá, pelo menos nas suas terras e na sua região, era justamente a força e a sombra da Pérsia. Um grande exército, uma força descomunal. Como vencê-los? Como desbancar o trono dos persas e reassumir a nossa condição de Estado, de nação? Deus fala, isso não é coisa com a qual vocês precisam se preocupar. Eu mesmo, o Senhor, destruirei. Eu mesmo, o Senhor, tratarei com os inimigos do meu povo. E a promessa do Senhor é de uma destruição total. Ele começa dizendo que destruirá as armas destes homens. O Senhor destruirá o trono, destruirá a força, destruirá os carros, destruirá os cavalos. Tudo aquilo então que era, em alguma medida, motivo de ostentação dos persas, a grandeza do seu reino, a força dos seus soldados, das suas armas, a sua tropa de cavalos e cavaleiros, tudo aquilo que em alguma medida era aos olhos dos homens impossível de ser vencido por um pequeno grupo que retornara do cativeiro babilônico, o Senhor está dizendo, eu vou destruir, eu vou tratar com os seus inimigos. Mas não apenas as forças e as armas, o Senhor também promete destruir os próprios homens. Porque mais do que a condição de armamento de um exército, toda a estratégia, toda a perícia, que não está nas armas, mas que foi fruto e a produção dos homens na terra. E o Senhor promete, eu destruirei. Destruirei os reinos, destruirei os reis, destruirei aqueles que andam nos carros, destruirei os cavaleiros que montam sobre os cavalos, todos eles cairão. Não apenas as armas, mas também aqueles que as tomam nas mãos para guerrear contra o povo de Deus. A palavra do Senhor é clara, eu destruirei. E Deus fala como fará isso. Um será destruído pela espada do outro. Na profecia, então, quando o Senhor diz que destruirá e tratará com os inimigos, ele coloca que grande confusão haverá entre eles, e serão destruídos um pela espada do outro. O Senhor está relembrando aquele povo, que Ele é o Senhor dos exércitos, e que Ele garantirá a vitória para os seus. Aquele povo que estava desanimado, aquele governante Zorobabel que estava desanimado, ouve do Senhor agora, que ainda que eles não tenham forças, não tenham exército, não tenham os muros de sua cidade, Ele mesmo, o Senhor, haveria de destruir. O texto segue e nos diz, naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Deus tratará com os inimigos, e esta é a primeira divisão do texto. Mas Deus também exaltará o seu servo. Imagine, irmãos, que a frustração de Zorobabel não era limitada apenas por aquilo que ele via e enxergava de si mesmo, mas também por aquilo que as pessoas enxergavam nele. Pense alguém, então, andando pelas ruas, organizando o povo em alguma medida, mas com as pessoas olhando e falando, quem é esse? Que pensa ser alguma coisa, que é tido como governador, mas nada pode fazer. Imagine que a sombra de seu pai, e aqui eu não me refiro a Salatiel, mas uma sombra mais antiga de seu antepassado, a do grande rei Davi, alguém que tem que conviver com isso. Olha lá, aquele que é governador, mas nada governa. Aquele que nasceu para ser rei, mas não se assenta num trono. Aquele que é da família de Davi, mas não consegue derrubar gigantes. Esse era Zorobabel. Mas o Senhor vai o exaltar. E o texto nos diz então que o Senhor, depois de tratar com os inimigos, cuidará também de Zorobabel. E a primeira expressão de destaque no verso de número 23, eu, o Senhor, tomar-te-ei. O sentido original do texto tem a ideia do Senhor tomando pelas mãos e conduzindo os passos deste rei.
A condução da sua vida, Zorobabel, não será mais determinada pelos seus inimigos. Mas eu, o Senhor, vou conduzir os seus dias, os seus passos e as suas decisões. O Senhor, nas palavras, vai, mais uma vez, relembrar a condição dele. A você, Zorobabel, filho de Salatiel. E isso será repetido e mencionado no texto em muitos momentos no livro de Ageu, para indicar, o Senhor ainda continua a observar o reinado de Davi sobre a terra. Porque esta era a promessa que Deus tinha feito para Davi, que da casa dele viria o grande rei, e o Senhor relembra: você é, Zorobabel, o filho de Salatiel, da descendência de Davi, porque a minha dinastia, porque o meu reinado continua através da sua vida. O Senhor então vai consolar Zorobabel, dizendo: eu vou tomar-te pelas mãos e conduzir os seus passos. Você ainda é aquele que dignamente pode ocupar o trono. O Senhor agora vai chamá-lo de servo meu, não um servo da Pérsia. E isso é um contraponto, um contraste muito importante. Porque os demais do povo olhavam para Zorobabel e pensavam: este é só uma marionete na mão dos persas. Nada pode fazer se os persas vão dizerem sim ou não. Ele é alguém que simplesmente obedece ordens. É rei, mas não governa. E o Senhor fala: Zorobabel, você não é servo da Pérsia, você é o meu servo. Ainda nesse consolo, o Senhor vai dizer a ele: eu te farei como um anel de selar. O anel de selar representava a autenticidade de alguém ou de alguma coisa. O rei recebia aquilo como um símbolo para mostrar verdadeiramente é rei. E é muito provável que essa condição Zorobabel não tinha. Que este anel ele não podia ostentar. Era um rei que não tinha coroa. Mas o Senhor fala: eu te farei como um anel de selar. Porque em alguma medida é como se o Senhor estivesse dizendo a ele, e falando isso agora diante do povo: você, Zorobabel, é o meu servo, você, Zorobabel, é aquele a quem eu conduzirei, e você é a prova, a garantia, a autenticidade de que Davi ainda está no trono e de que a minha promessa ainda continua sobre os meus. Por fim, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Você, Zorobabel, ainda é o meu escolhido. E essa expressão te escolhi é muito forte, porque se nós nos lembrarmos da situação de Davi, ao ser escolhido pelo Senhor, lembra-se lá nos dias de Samuel? Aos olhos dos homens, Davi não era para ser o escolhido. Mas o texto de Samuel é muito claro em dizer: o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E Davi era o escolhido, o ungido do Senhor. E esta mesma condição agora é colocada para Zorobabel. Você, Zorobabel, é o meu escolhido. É aquele que recebe o meu selo. É aquele a quem eu chamei para governar o povo. Não importa o que os persas dizem, não importa o que o próprio povo diz. Não importa a condição de não ter um palácio, uma coroa ou um trono, ainda assim, Zorobabel, você é o meu escolhido. O Senhor consola então a Zorobabel. Mas, irmãos, há algo mais belo nesta profecia. O que eu disse até esse momento compreende um cumprimento ou um propósito imediato da profecia. Mas quando nós olhamos as profecias do Antigo Testamento, elas nunca estão falando apenas de uma questão imediata. Elas tratam de uma história maior. É a história da redenção. É o grande plano de Deus para o seu povo, onde todos os grandes homens simplesmente estavam aqui para representar o grande que viria.
Quando nós olhamos a Escritura em todo o Antigo Testamento, estão ali vários tipos de Cristo, tipificações que apontavam para aquele grande que viria. Assim foi na figura de Moisés, um grande líder, um grande profeta, mas na certeza de que viria um maior do que ele, e este um era Cristo. Assim estava na figura de Davi, um grande rei, mas que simplesmente estava ali para apontar o grande rei que viria. Assim estava na figura sacerdotal de Samuel, um grande servo de Deus, mas que simplesmente apontava para o grande sacerdote que viria, o Senhor Jesus Cristo. Em toda a história do Antigo Testamento, em cada profecia, em cada página que lemos, todas elas nos conduzem a Cristo Jesus, e mais uma vez, há um efeito profético aqui que transcende os dias de Zorobabel. Isso porque o cumprimento pleno dessa profecia se dá em Cristo Jesus. E é de Cristo que eu quero falar agora, neste segundo momento do nosso sermão. Nós vimos até aqui que Zorobabel foi motivado pelo Senhor, porque o Senhor trataria com seus inimigos, porque o Senhor exaltaria a Zorobabel. Mas o segundo momento do nosso sermão aponta todo ele para Cristo Jesus. Porque, irmãos, Zorobabel morreu sem ainda ocupar o trono. Teria o Senhor falhado na sua promessa? Claro que não. Zorobabel não conseguiu desfrutar e ver os persas caindo. Morreu antes disso. Morreu antes de ver a derrocada daquele império. Mas como nós estamos falando, a profecia ia muito além. Em alguma medida não há nenhum mal nisso. Porque a profecia sempre foi: o trono virá da casa de Davi. E Salatiel, também Zorobabel, simplesmente fazem parte deste plano maior do Senhor. E o Senhor cumpre a sua promessa em Cristo Jesus. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. E eu quero mostrar para você a conclusão, o fechamento desta profecia do livro do profeta Ageu. Mateus, capítulo 1, do verso 12 ao verso 17. Falando sobre a genealogia de Cristo, Deus vai nos dizer: depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Há algo belíssimo nesta profecia que está sendo dada a Zorobabel. Porque não era apenas daquele rei que não governava que o Senhor estava falando, mas ele estava anunciando um rei maior. Ele estava falando do próprio Cristo que viria, da linhagem, da descendência de Davi, de Salatiel, de Zorobabel, até Cristo Jesus. O que o texto está apontando para nós é que o Senhor nosso Deus tratará com todos os nossos inimigos. E por mais que durante décadas e tempos reinos se levantaram, por mais que estes reinos em alguma medida tentaram acabar com o povo de Deus, nada pôde impedir que no devido tempo, na plenitude do tempo, viesse o Senhor Jesus, o Rei de toda a glória, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós e cumpriu a missão e a vontade do Pai na cruz do Calvário. Porque o próprio Deus tratou e destruiu todos os inimigos. A própria Pérsia vai se dividir. Por isto, a mensagem dizendo que um homem destruirá outro pela própria espada. Este enfraquecimento da Pérsia faz com que ela caia para os gregos.
Os gregos, depois da morte de Alexandre, matam-se uns aos outros na divisão dos 4 reinos. E quando Roma se levanta como nação, ainda esta sofre pela corrupção dos seus governantes. O que mostra que em todo momento, em alguma medida, esses inimigos são destruídos pelo Senhor, de dentro para fora. E o Deus dos céus, o Senhor dos exércitos, trata com os inimigos e exalta os seus. E foi isso que ele fez com o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entender isto, esta profecia, de forma última, quando lemos Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 12, falando agora deste cumprimento profético na pessoa de Cristo, nós vemos a crucificação do Senhor. O filho da mulher nasce. De todas as formas, a mulher foi perseguida pelo grande dragão. E é isso que será dito, esta narrativa lá de Apocalipse 12. E nesta tentativa de destruir o descendente da mulher, o Senhor Jesus Cristo, o dragão falha. Cristo nasce. Cristo vai para a cruz. Cristo satisfaz a vontade do Pai. O Senhor Jesus Cristo ressuscita. E neste momento Satanás é expulso do céu. O dragão é lançado na terra, porque o Senhor destrói os seus inimigos e exalta o seu escolhido. E o que o Senhor faz com Jesus, o seu Filho? Ele sobe aos céus. E Apocalipse, no capítulo 4 e capítulo 5, na visão que João terá, é a visão do próprio Cordeiro sentado no trono, porque esta é a condição do Senhor Jesus Cristo, é Ele quem está no trono neste momento e governando tudo e todas as coisas. E qual é a condição de Satanás? Satanás está preso, expulso do céu, em condição de humilhação, porque o nosso Cristo vive, reina e governa todas as coisas. Foi o Senhor quem destruiu os inimigos. Foi o Senhor quem tratou de esmagar a cabeça da serpente. Foi o próprio Deus quem exaltou Jesus Cristo e o colocou em glória no céu, onde Ele agora está, sentado no trono de onde governa tudo e todos. Irmãos, as expressões que estão aqui em Ageu apontam para Cristo. Cristo é este grande escolhido da descendência de Zorobabel. Cristo é este grande escolhido que, ao viver aqui, deu-nos uma prova como um anel de selar, para mostrar que mais adiante Ele virá, voltará para reinar eternamente. A obra de Cristo aqui na terra dá a nós, em alguma medida, as garantias de que tudo aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento se cumpriu em Cristo, e que tudo aquilo que Cristo nos disse em relação à sua volta, em relação à vida que teremos no futuro, também se cumprirá. O reinado de Cristo aqui na terra foi como um selo, dizendo: calma, não é pleno, não é completo, mas uma coisa é certa, o Deus que prometeu a vinda do Messias cumpriu, também cumprirá o seu retorno e a sua glória e o seu reinado para todo sempre. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E quando nós lemos Apocalipse capítulo 19, uma narrativa mostra todas as nações da terra e todos os inimigos do Senhor e do seu povo se unindo para pelejar contra o Senhor nosso Deus. E Ele, no abrir da sua boca, com uma única ordem, destruirá a todos. Quem reina hoje é o Senhor Jesus. E este reinado será pleno no futuro. Em alguma medida, para este, Zorobabel, humilhado, envergonhado, acanhado, um rei sem coroa, um rei sem trono, simplesmente era aquele que Deus estava usando para mostrar uma realidade futura. Também virá um outro rei, que no lugar de uma coroa de ouro será colocado nele uma coroa de espinho. Zorobabel, não é só para você. O outro, meu rei que virá, também sofrerá.
também estará sobre domínio de homens, pecadores, falhos, impérios pagãos que não me temem. Mas Zorobabel, você simplesmente aponta para a glória daquele que virá. O seu reinado simplesmente é mais um exemplo do reinado daquele que virá. Mas assim como eu sou com você, assim como eu tomo você pela mão e te sustento, também farei isto com o meu filho. E o reinado de Cristo foi assim enquanto esteve aqui. Um rei sem coroa, um rei sem trono, um rei sem glória aqui na terra, um rei que foi para a cruz. Mas a promessa feita a Zorobabel é a promessa também que consolou e sustentou o nosso rei, o Senhor Jesus Cristo. Eu destruirei os inimigos, os carros e os que andam nele, seus cavalos e os seus cavaleiros. Tomar-te-ei, meu servo, e você será como um anel de selar. Baseado em tudo isso, Jesus cumpriu a sua missão, e o Pai o exaltou. E o Pai tratou com os inimigos dele. E o Pai esmagou a cabeça da serpente. E o Senhor Jesus Cristo, hoje, reina num alto e sublime trono. Eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas neste momento. Talvez você pense, pastor, eu não sou rei. Pastor, eu não governo absolutamente nada. Até gostaria de governar algumas coisas. No entanto, irmãos, o Senhor nos diz que nós, ao crermos em Cristo Jesus, reinamos com Ele. E o que significa essa ideia de reinar com Cristo? Significa que Deus partilha conosco o seu reinado para nós exercermos funções do reino no nosso dia a dia. Esta é a ideia de reinar com Cristo. Significa que a forma de Jesus governar a sua casa passa por você, pai, marido, na figura de liderar espiritualmente a sua família. É assim que você exerce o domínio colocado pelo Senhor lá em Gênesis 1, 26. É assim que você exerce o reinado de Cristo dentro do seu lar. Você, mulher que aqui me ouve, participa deste reinar de Cristo quando educa e cria bem os seus filhos, quando submete-se ao seu marido e auxilia-o na sua missão. Assim você reina com o Senhor. Assim você exerce o domínio sobre as coisas criadas. Isso não se limita às nossas casas, porque Deus deseja que nós reinemos com Ele em todos os lugares. Nós reinamos, irmãos, como igreja, quando assumimos esta missão de tornar conhecido o reino e proclamamos o Evangelho. Nós reinamos com Cristo por meio das nossas profissões, tratando a cultura e todas as coisas criadas. Quando nós trazemos uma cosmovisão bíblica e redimimos esta cultura caída por meio da engenharia, do direito, da pedagogia, da mecânica, da gastronomia, da música, da arte e de tantas outras coisas, ao fazer e restaurar e levar isto para a glória de Deus, nós estamos reinando com Cristo. Então eu e você participamos deste reinado do Senhor. E talvez diversas vezes você já ouviu esta ideia de que você deve viver para a glória de Deus, fazer as coisas para a glória de Deus. Com certeza você, homem, já ouviu esta ideia de que você tem que liderar o seu lar, liderar a sua casa, cuidar dos seus filhos, conduzir espiritualmente a vida espiritual dos seus. Com certeza você, enquanto cristão, já ouviu que é sua missão levar Cristo Jesus no seu trabalho, para a sua família, no seu bairro. Mas, em alguma medida, essas missões que nos foram entregues não são completadas. Nós não as fazemos. Talvez porque o mesmo pecado que afastou o trono de Judá seja também o meu pecado e o seu pecado, que tira de nós toda a autoridade dentro de casa com os nossos filhos, que tira de nós toda a autoridade para liderar espiritualmente a nossa esposa, porque se eu fizer isso, pastor, ela vai rir de mim. Talvez nós nos vejamos, em muitos momentos, como Zorobabel. Pessoas que foram chamadas para reinar com Cristo,
que foram chamadas para testemunhar, que foram chamadas para redimir a cultura, que foram chamadas para cuidar dos seus, mas que não conseguem fazer, porque o pecado, em alguma medida, tira de nós a autoridade e nos faz ser aqueles que reinarão com Cristo, mas que não conseguem fazê-lo. E nesse momento nós precisamos nos lembrar que o Senhor deseja nos tomar em suas mãos, conduzir-nos também. Que o Senhor nos coloca aqui como servos dEle. E que nessa condição de servos dEle, nós precisamos nos dispor ao trabalho. E mais uma vez o convite à santidade nos é colocado aqui, irmãos. E a série Avivamento e Serviço, mais uma vez, faz sentido ao lermos Ageu. Porque o que tirou o trono de Judá foi o pecado. E o que tem enfraquecido você na sua missão, o que tem me enfraquecido no cumprimento da minha missão, também é o pecado. E o que fazer diante disso? Volte-se para o Senhor. Ah, Senhor, perdoe os meus muitos pecados, para que eu consiga falar e o meu filho me ouvir, para que eu volte a ter autoridade para reunir a minha família e conduzir o meu lar. Ah, Senhor, eu não quero que a vergonha pelos meus erros e pelas minhas falhas me impeçam de servir a Ti, de testemunhar de Ti. Abandone o seu pecado, volte ao Senhor, seja tomado pelo Senhor, para que Ele conduza a sua vida. Seja você motivado pela realidade de que nós temos o Santo Espírito. E a semelhança de um anel, diz o texto lá em Efésios capítulo 1, que ele é o penhor da nossa herança. Ele é o selo em nossos corações, que nos mostram que, em alguma medida, aquilo que imperfeitamente nós realizamos hoje, realizaremos de forma plena e perfeita na eternidade, porque o Espírito Santo já habita em nós. Então anime-se e cumpra a sua missão. Quero encerrar esta exposição perguntando a você: quem reina sobre a sua vida? Quem é o Rei e Senhor dos seus dias e na sua história? Nós vimos hoje Zorobabel, um rei que foi motivado por um rei maior, Cristo Jesus. E toda essa motivação para nós seguirmos a missão que Deus nos deu, como pais, maridos, esposas, mães, profissionais, crentes, vizinhos, toda esta missão que o Senhor nos entregou para fazermos para a glória dEle, vivermos bem, reinando com Ele. Nós somos motivados a fazer isso, mas não existe possibilidade de cumprirmos esta missão se Cristo não reinar sobre nós, se nós não formos súditos deste verdadeiro Rei. A sequência do texto lá de Apocalipse, depois do capítulo 19, o texto mostra-nos, no capítulo 20 de Apocalipse, um trono branco. Nele está sentado o Senhor Jesus. No último dia, quem você enxergará nesse trono branco? Aquele que vai te julgar, ser juiz, para te mandar para o inferno? Ou você enxergará no trono a figura do seu rei? O trono será o mesmo, a pessoa sentada nele será a mesma, mas a forma como o verão será distinta. Alguns o verão como juiz, e como juiz sobre eles, este será. Outros o verão como rei. E a minha expectativa é que você veja Cristo Jesus neste último dia, não como juiz que vai te condenar, mas o rei que vai te convidar a reinar juntamente com ele para todo sempre. Se você ainda não se entregou para Cristo Jesus, se não é Ele ainda quem governa o seu coração, a sua vida e as suas decisões, o convite para que você faça isso é urgente.